Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. Bom dia, meus alunos do 8º ano. Nós iremos iniciar hoje um novo assunto de geografia, tá bom? Está lá na página 28. Então você pode abrir o seu livro aí na página 28 e nós vamos falar sobre o mundo bipolar, ok? Então, essa é uma aula onde tem muita leitura, né? Mais leitura do que até mesmo figuras para a gente mostrar. Então você vai poder acompanhar, eu vou colocar no quadro aí a nossa leitura para que você consiga acompanhar, tá bom? Mas está lá na página 28 do nosso livro de geografia, ok? Então vamos aí para a nossa aula, acompanhe direitinho e qualquer dúvida a gente vai estar conversando lá no grupo, tá bom? Então vamos lá. Um mundo bipolar. Durante a Guerra Fria, toda a política mundial ficou submetida a uma bipolaridade, exercida pelo comando dos Estados Unidos e da União Soviética. As áreas de influências mantiveram-se subordinadas aos interesses dessas duas superpotências, fato que não deu margem à construção de novos centros de poder. Então nós temos aí nessa foto que vocês podem observar soldados, né, dos Estados Unidos. Eles estão ajustando aí esse míssil para a batalha, né, para um possível confronto, isso lá nos anos de 1955. Então já nesse período aí nós já podemos ver o poderio de guerra dos Estados Unidos, né? Por isso que o nosso assunto fala dessas duas superpotências. A manutenção da bipolaridade criou uma espécie de cumplicidade entre as duas superpotências, que praticamente congelaram as disputas internacionais em virtude do medo de uma guerra nuclear, né? Porque as duas tinham um poderio de guerra muito grande, né? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. O confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética nunca foi direto, mas ocorreu de maneira velada, por meio de acordo entre os países aliados, e explícita, com guerras ou disputas diplomáticas em áreas de influência ou de contato entre os dois blocos econômicos. Nós temos aí um novo título que fala o fim de uma era e início de uma nova ordem mundial. O fim de uma era e o início de uma nova ordem mundial. Diz o seguinte: pela análise dos principais conflitos que opuseram as duas superpotências, pode-se perceber que a política de atrito era praticada pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Essa estratégia, no entanto, começou a apresentar sinais de desgastes após certos acontecimentos. Os Estados Unidos saíram desgastados e abalados moral e politicamente da Guerra do Vietnã, tanto em relação à opinião pública estadunidense quanto no âmbito internacional. Durante a guerra, a superpotência não tinha recebido apoio de seus aliados militares europeus. A intervenção no Vietnã custou caro aos Estados Unidos, também em termos econômicos. Por outro lado, já na década de 1960, a Europa e o Japão dominavam grande parte da economia mundial, né? Nós sabemos que o Japão é um país onde desenvolve altas tecnologias, né? E isso lhe dá um poder aquisitivo muito grande.
o relativo declínio econômico e o fracasso militar dos Estados Unidos no Vietnã não chegaram a abalar a bipolaridade, mas evidenciaram o esgotamento no modelo geopolítico mundial. Do lado oposto estava a União Soviética, superpotência que mais sentiu o peso econômico da corrida armamentista. Os gastos militares abalaram a capacidade do país de financiar outras áreas da economia civil, provocando a redução nos recursos disponíveis para investimentos e do apoio ao desenvolvimento tecnológico. Então nós vemos aí as duas superpotências saíram desgastadas financeiramente, né, dessa guerra diplomática que havia entre esses dois países, né? Cada um querendo se sobrepor ao outro, querendo dominar o outro, mostrar a sua superioridade, né? Durante a década de 1980, ficaram evidentes as dificuldades do país. Faltavam capital, mão de obra qualificada e indústrias modernas de bens de capital e de consumo. A produção agrícola era atrasada e muitos produtos eram insuficientes para abastecer até mesmo o mercado interno. Então nós sabemos que muitos países, né, ou todos os países, digamos assim, eles produzem, né, tem a sua produção interna e usam essa produção também na questão da exportação. Eles vendem para outros países e isso ajuda na economia do país, na economia interna do país. E aí nessa década de 80, essas dificuldades chegaram para esses países e a produção agrícola ela ficou muito defasada e os produtos que eles produziam eram insuficientes para abastecer até o seu próprio mercado interno, quanto mais para a questão da exportação. E isso tudo dificulta a questão financeira do país. E aí, a partir de 1985, a União Soviética ela começou a realizar uma série de reformas econômicas e políticas para reverter o atraso econômico do país e salvar sua posição ainda proeminente no cenário geopolítico mundial. Então, no ano de 1985, a União Soviética ela reformulou a sua economia, né, fez uma reformulação na sua política com a finalidade de reverter esse quadro que havia se criado devido ao desgaste da guerra. Então ela se preocupou e aí começou a fazer uma política interna de reformulação na área econômica e na sua geopolítica, para melhorar também a sua imagem perante os outros países. Lá na página 29 diz o seguinte: no entanto, os limites de abertura planejados fugiram ao controle do Estado. A população e determinados segmentos políticos exigiram mais. Não suportando a pressão, o governo centralizado na Rússia, principal república soviética, veio abaixo. E aí, em 1991, a União Soviética se desmembrou, dando origem a diversas repúblicas independentes. Desde 1990, com a reunificação da Alemanha, o regime socialista em todo o leste europeu começou a ser colocado em xeque, provocando seu desmoronamento. Vitória do capitalismo e dos Estados Unidos? Sim e não, né? Para muitos observadores,
já na década de 1970 estavam claros os limites do desenvolvimento soviético. Ao contrário, as economias capitalistas, mesmo enfrentando algumas crises, continuavam em expansão. Por sua vez, os países socialistas não tinham poder de competição no mercado internacional. Seus produtos eram obsoletos, caros e escassos. Da forma como estava sendo aplicado o socialismo, não se mostrava uma alternativa viável ao capitalismo, perdendo a própria razão de ser. Mas, por outro lado, diferentemente do que os Estados Unidos fizeram com que se acreditasse, o país não se sustentou como única superpotência. O mundo passou por tantas transformações que a política dos Estados Unidos também foi obrigada a mudar. Então nós temos aí esta imagem que diz o seguinte na legenda abaixo: por vários anos a União Soviética investiu muito dinheiro em armamento para se colocar em igualdade com os Estados Unidos. E aí nós temos um desfile militar em Moscou, lá no ano de 1978, no mês de novembro. Então nós podemos observar aí vários carros com mísseis, né? Eles estavam aí exibindo seu poder militar, né? Seu arsenal de mísseis. Então eles tinham a pretensão de se igualar aos Estados Unidos. Então, pessoal, por hoje é só, e numa próxima aula nós estaremos dando continuidade a este assunto, ok? Então, um abraço para todos e até a próxima aula.